Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida de forma abundante e poderosa. Mais uma palavra abençoada nesse canal de bênção, palavra ouvida, o Evangelho sem fantasia. A palavra da verdade, falada com verdade, como deve ser dita. Por isso que aqui o Evangelho é sem fantasia. Ok? Vamos lá? Eu queria trazer uma reflexão nesta manhã. Eu sou uma pessoa que sou muito ligada em batalha espiritual, porque a batalha espiritual, ela existe e vai existir até o soar da trombeta, até o arrebatamento, até tudo ser consumado. Quando tudo for consumado, o Apocalipse ser fechado, o lago de fogo, o inferno, os salvos, acabou. Essa batalha espiritual começou no episódio da rebelião luciferiana no céu. Dali para cá, até o final, viveremos batalha espiritual. Isso é certo. Eu quero trazer uma mensagem de Jeremias, capítulo 39, onde você vai ver o texto do versículo 1 e 2 do capítulo 39. Você vai perceber que vai falar de um ano em que o rei, cerca a cidade de Jerusalém e o ano que ele entra. Olha lá, no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no ano 9, ou seja, no 9º ano do seu reinado, do rei Zedequias, no mês 10, ou seja, no 9º ano de reinado, no mês 10 do 9º ano, Nabucodonosor, ele cerca a cidade, com todo o seu exército cercado. Aí no versículo 2, no ano 10º, ou seja, no ano 11, no mês 4 do ano 11, olha lá, no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, ao dia 9 do mês, se achou uma brecha na cidade, e então Nabucodonosor entrou, uma brecha no muro da cidade. Então vamos lá? Ano 9, mês 10, começou o cerco. Ano 11, mês 4. Isso vai dar uma contagem de 18 meses. Um cerco que durou, cercaram Jerusalém por 18 meses para tentar achar uma oportunidade certa para um ataque certeiro, um ataque de vitória, para que não fossem envergonhados e nem derrotados. 18 meses o inimigo esperou e achou-se então uma brecha. Lê lá, tem várias versões, mas pela data da contagem, os anos são os mesmos, meses são os mesmos. Você vai ver que ele esperou e achou-se então uma brecha. E é assim, isso aí mostra que é batalha espiritual. O adversário de nossas almas, o inimigo de nossas almas, que é um ser espiritual, que são anjos decaídos, que não dormem, não cochilam, são seres que vivem em atividade constante porque são seres espirituais. Eles estão aí ao derredor. Como diz a Bíblia, o inimigo, nosso adversário, está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, está lá tentando. Zedequias ficou 18 meses ali como um leão, tentando rugir, intimidando Jerusalém, tentando entrar. A ideia de cercar uma cidade é para enfraquecê-la, nos recursos de comer e beber. Ficavam trancados, não tinham como buscar, às vezes, algum alimento, podia acabar o alimento. Lógico que uma cidade bem preparada aguentaria cerco por anos. Uma cidade bem suprida de comida e água aguentaria por anos. Jerusalém estava munido de comida e água para aguentar, estavam 18 meses aguentando. Mas o rei Nabucodonosor entrou, não foi por falta de comida e água, mas foi por falta de vigilância, porque havia uma brecha no muro que permitiu a entrada, então, a derrota de Jerusalém. Vamos lá trazer isso para nós? Vamos aplicar a aplicação pessoal? A gente anda muito preocupado muitas vezes com o que comer, com o que vestir, como morar, aonde morar, com o conforto diário de nossas vidas, preocupado com as nossas necessidades que nós temos de suprir família, ministério, vida pessoal, profissão, instrução e etc, etc e tal. E muitas vezes esquecemos de alguns detalhes da nossa vida que nós deixamos sucumbir.
Quando Jesus fala para não andarmos ansiosos com coisa alguma, que há vez de comer ou beber, porque são os ímpios, são os pagãos, são aqueles que não confiam em Deus, que vivem em função disso, que vivem para isso, vivem por isso, eles se preocupam com isso. E são vidas com... não tem nem muro mais, é uma vida sem defesa, porque só cuida do material. E as fatalidades da vida, elas se acometem, bum, e dizimam rápido. Essa é a questão. Apóstolo Paulo, quando dizia aquele que está de pé, cuide para que não caia, é justamente nós fechamos as brechas. Nós se preocupamos muito, somos muito desapegados na vida material, nessa matéria, se preocupamos com o que vamos comer, vestir, morar, conforto, passeio, lazer. Somos alienados ao mundo físico, ao mundo material, ao que é o mundo que jaz no maligno oferece. Somos presos a isso e deixamos a vida espiritual em segundo plano. Israel nessa época estava seguro que estava tudo certo, nós temos área e comida, suprimento suficiente para aguentar um cerco de 3, 4, 5, 6 anos. Uma hora eles vão ter que ir embora. Mas acontece que eles não vigiaram, estavam seguros no que haviam conquistado, na estabilidade do reino que estava ali, e achavam que não precisavam se entregar, podia ficar ali, porque eles iam aguentar até o fim. Só que não vigiaram o espiritual, negligenciaram ou fizeram de uma forma relaxada a parte espiritual da vida. A sua vida tem uma parte espiritual. Você não deve só cuidar de trabalhar, comer, ir ao médico, medicar-se, dormir, os asseios pessoais, as necessidades do dia a dia. Porque se você não cuidar do espiritual, se você não tiver um equilíbrio entre o material e o espiritual, você vai gerar brechas que esse inimigo, como aqui, ficou 18 meses, pela contagem, é simples, não tem que ser estudioso, é só ler que você vai entender. E achou uma brecha no muro, achou uma cavidade, um lugar, e nessa brecha eles conseguiram destruir Jerusalém, que estava supostamente segura, porque havia suprimentos, água, mantimento suficiente para aguentar um longo cerco. Mas se detiveram na segurança dos seus muros, e não estava bem protegido, tinha uma brecha que eles não perceberam. E muro, biblicamente falando, muro na metáfora, na simbologia que nós usamos biblicamente, vai falar diretamente de defesa espiritual, não de defesa física, porque hoje nenhuma cidade é defendida por muros. Naquele contexto, o muro falava de defesa de cidades, toda cidade fortificada era bem murada. Por isso que isso nos conecta à espiritualidade, a uma vida com Deus, de obediência, de serviço. A batalha espiritual está travada, está aí. Qual é a brecha que você tem dado? Qual é a brecha que você tem fornecido para que o inimigo consiga? Já entrou, talvez está tentando entrar, mas você pode vencer isso. Sabe, nós estamos alertados constantemente que é uma guerra. Em muitos textos bíblicos, o mais famoso de todos é Efésios 6. Efésios 6 vai falar muito sobre batalha espiritual, o versículo 12, que essa batalha não é carne contra carne, mas é coisas espirituais. Olha lá, Efésios. Nós somos alertados que é uma guerra. Nós somos alertados que a gente pode perder essa guerra. Porque Jesus fala lá em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se eu viver só pelas coisas carnais, a carne é fraca. Se eu viver só pelas necessidades materiais, a carne é fraca. É a brecha. O espírito está pronto, é o muro que defende. Você tem que se preocupar com a vida espiritual. E um dos maiores enganos do diabo é trazer a segurança religiosa. Vamos dizer aqui, numa simbologia, que o rei Zedequias, que era o rei da época, estava com uma segurança religiosa. Nós somos Israel, o Deus de Israel é o nosso Deus, é o poderoso, que abriu o mar vermelho, que derrubou o mar de Jericó, que fez, que teve com Josué, que teve com Moisés, que teve com Abraão, Isaac e Jacó, é o nosso Deus. Não. Tiago 2,19 vai dizer, creres tu que Deus existe e é um só, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem diante dessa crença que o demônio tem, porque os demônios estiveram com Deus, porém não servem, porém não se rendem, porém não buscam
porém se rebelaram, mesmo crendo em Deus, se rebelaram contra Deus, porque eles viram e lutaram contra Deus. Então, a gente tem que entender que Zedequias, ele se assegurou no poder que estava a cidade, muito bem murada. Tinha água, tinha o poço de Jacó, um dos poços mais fundos construídos na história de Israel. Tinha muita água. Eles tinham suprimentos de animais, de trigo, de grão suficiente para comer por muito tempo. Mas não estavam com a vida espiritual como deveria estar. Estavam devendo na vida espiritual. Quando eles não vigiaram a questão da brecha do muro, eles não estavam em estado de vigilância completo. Confiaram no que eles imaginavam. Resumindo, e a sua vida como que está? Como que está o seu conceito de vida? Você só se dedica às coisas materiais? Só em se vestir, em comer, em ter lazer, em passear, em ter conforto, em ter um carro, trocar de casa? Você só se limita em viver e desfrutar o que esta terra material dá, o que essa terra física, que esse plano físico pode te oferecer, que é prazeroso para a carne, e os prazeres da alma, e os deleites da alma, e o buscar a Deus com deleite, com alegria, com profundidade, para que Ele conceda os desejos do teu coração. Você está vivendo isso? Tem tampado as brechas dos muros espiritual? Tem orado, confessado, buscado, se rendido, se humilhado? O lugar mais alto que você pode estar é aos pés do Deus vivo, aos pés da cruz. Você tem buscado esse conceito? Olha, a gente é munido das armas espirituais para vencer essa guerra. 1 Coríntios 12 vai falar dos dons espirituais, que são armas que nós usamos. Efésios vem falar da armadura. A armadura são processos espirituais: jejum, oração, meditação, madrugada, rendimento, adoração. E a Coríntios 12 é o poder manifestado em nós que vence essa guerra. Estamos cuidando para estarmos dentro de Efésios 6 e dentro de 1 Coríntios 12, vencendo a batalha espiritual. O inimigo está aí lutando contra a sua vida profissional, lutando contra a sua vida familiar, lutando contra a sua vida pessoal, espiritual, ministerial. O inimigo está aí tentando derrubar, tentando achar uma brecha. 11 meses ficou lá o rei Nabucodonosor lá, 18 meses, quando ele achou a brecha, partiu para dentro. E o inimigo está ao derredor como um leão, se fazendo de leão, fingindo de leão, rugindo, nos intimidando, procurando uma brecha para que possa atacar e devorar. Portanto, é necessário que você hoje desperte a sua vida, que você hoje entenda que negligenciar a vida espiritual, negligenciar uma vida piedosa de fé, é negligenciar a sua vitória e expor a sua vida, a sua família, o seu ministério, os seus sonhos, a sua profissão, a sua empresa, o que você tem que te faz se apegar. É isso aí. Você tem que entender isso. Cuidado com os apegos materiais, porque eles são apegos que vão te destruir. Antes tem apegos espirituais, porque é o espiritual que sustenta o material. É o espiritual que abre portas para o material. É o espiritual que prospera o material. Isso é Bíblia. Jesus ensinou isso claramente. Leia só os 4 evangelhos que você vai perceber isso com muita clareza. Não inverta os valores, que a inversão de valores é a maior brecha do muro da proteção. E Deus nos criou para a vitória, mas precisa que nós estejamos na brecha da vitória e não na brecha da derrota. Invertendo valores, vivendo conceitos e princípios que não são necessariamente aqueles que devemos nos ater, nos apegar e nos afeiçoar. Temos que nos apegar, nos afeiçoar às coisas divinas, porque das coisas espirituais se abrem as portas para todas as vitórias. Todas: casamento, relacionamentos, ministério, empresa, emprego, salário, saúde, filhos, esposa, pai, mãe, alegria, estado de espírito, abençoado, livre de decadências emocionais e espirituais. Você precisa entender isso. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós meditamos rapidamente na Bíblia e percebemos que nós temos que cuidar
reparar as brechas do muro de defesa espiritual, reparar as brechas deste muro para nos fazer cidade fortificada. Se somos templos do Espírito, se somos aquilo que o Espírito habita, então somos fortificados. Por isso temos que cuidar do Espírito que habita em nós para vencermos todas essas lutas. Para que o inimigo que está ao derredor, rugindo, se fazendo de leão, tentando intimidar, pôr medo, para tentar nos tragar e derrotar e devorar, ele então venha fugir de nós. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, ou seja, se eu me dar a vida espiritual, eu estou me sujeitando a Deus. Se eu me dar a oração, a meditação, se eu me dar a reflexão espiritual diária, se eu me dar a Deus e confiar nele em primeiro lugar, e ele ser o meu valor principal, e ele ser o meu princípio, a minha base, o meu alicerce, então o inimigo fugirá de mim. Então o falso leão que está rugindo, ele vai embora, porque ele não vai achar brecha, e ele não vai atacar a minha família, meu casamento, a minha esposa, o meu filho, ele não vai atacar as minhas finanças, não vai atacar o meu ministério, não vai atacar os meus sonhos, não vai frustrar os meus ideais em Cristo Jesus. Portanto, agora eu te abençoo nessa visão, nessa revelação, e toda a força satânica oculta das trevas, todo o mal, toda a maldição, seja ela de ordem hereditária, lançada ou adquirida, venha ser repreendida, eliminada, que caia por terra todos os dados inflamados, as setas malignas, toda insinuação diabólica, o rugir mentiroso do falso leão, porque o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, é o que está conosco, venha ser desmascarado e expulso da sua vida, da sua família. Que o Senhor liberte o teu lar, a tua casa do vício, que o Senhor liberte o teu lar, a tua casa de toda mentira satânica, de toda opressão, depressão, angústia, inimizade, traição, adultério, fornicação, violência verbal, física. Que seja livre a tua casa, a tua vida, o teu casamento, os teus filhos das insinuações diabólicas, dos perigos diários, do inimigo oculto, do adversário fraudulento que lisonjeia, mas na verdade quer destruir e quer te enganar e quer te dar rasteira e quer roubar de ti. Em nome de Jesus, que Deus abra os teus olhos da alma, aguce a audição espiritual, te enriqueça com sensibilidade para sentir o mover do Espírito, e tu seja mais do que vencedor sobre todas essas coisas em Cristo Jesus. Que você vença e vença e vença, e o nome de Jesus seja glorificado na sua história, na sua vida, nos seus sonhos e projetos, nas suas finanças, no seu ministério, no seu casamento, nos seus filhos, no seu lar, nas suas conquistas. O nome de Jesus seja reconhecido, aplaudido e adorado pelaquilo que você conquista, pelaquilo que você se torna, e o mundo reconheça em ti que Deus é Deus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a imensa graça salvadora de Cristo e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus alcance sempre e permaneça no seu lar, na sua vida, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus dias bons e nos seus dias maus, até a volta do Rei. Em nome de Jesus, diga amém. Eita Deus grandão.